Olá pessoal, Gustavo Pascoal aqui com vocês, advogado trabalhista há mais de 10 anos, e hoje vou falar sobre um assunto muito interessante, porque eu recebo várias dúvidas aqui de clientes perguntando se sofreu ou não dano moral, assédio moral, e são vários fatos, que podem ensejar dano moral na Justiça do Trabalho. Então, se você quer saber quais são eles, fique aqui até o final do vídeo, porque depois da vinheta eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Dano moral. Por que ele existe, no direito? Para justamente punir as pessoas que não respeitam as outras. E a partir do momento que a gente fala de respeito, a gente está falando de bom senso, de uma questão moral, de uma questão ética. Porque todo mundo que, vamos dizer assim, que é normal, não tem nenhum problema psicológico, sabe o que é certo e o que é errado. Só que tem pessoas que, mesmo sabendo disso, cometem alguns erros na vida que podem gerar um desconforto em outra pessoa. Exemplo, nas relações de trabalho, um empregador que a todo momento ele denigre a imagem de outra pessoa, falando que ele é feio, que ele não se veste bem, falando das características da pessoa, ou da raça, da etnia, da religião, da cor, do jeito que ele fala, aquela parecendo um bullying mesmo, sabe? Então, assim, isso gera dano moral, principalmente se for algo em público, porque quando é algo direto ali, é claro que é um pouco mais difícil do empregado provar. Mas se for algo em público, o dano moral é ainda maior, porque ele está sendo exposto ao ridículo ali, entendeu? Então as empresas, têm que ter cuidado através ali dos seus subordinados, porque talvez são os supervisores que fazem isso, os gerentes, e a empresa responde pelos atos deles. Então a empresa tem que fiscalizar esse tipo de situação para isso não acontecer. Outra situação que gera discriminação com relação ao estado gravídico de alguma mulher, tá? Por exemplo, gestante não trabalha direito, gestante acha que pode tudo, gestante não quer saber de trabalhar, e isso também gera dano moral, entendeu? É um tipo de discriminação. Outro tipo de assédio, pessoal, que geralmente as empresas cometem, ficar falando para o empregado pedir demissão porque ele não está satisfeito. Por que a empresa faz isso, pessoal? Acaba sendo uma pressão psicológica ali, se ela começar a falar isso todos os dias ou 3 vezes por semana. Ou então não está satisfeito, pode ir embora. Ou então, se você não quer trabalhar, pede demissão, não fica aqui não. Pessoal, a empresa também tem o direito de mandar ele embora, então não precisa ficar falando isso, entendeu? Outra questão que gera dano moral, pessoal, expor o empregado ao ridículo, por exemplo. Já vi situações que a empresa coloca uma meta lá e ela coloca o mural dos vendedores, por exemplo, que não batem metas ou que não são produtivos. Aquela história, tem um funcionário do mês, mas ela faz um outro mural dos funcionários que não fazem a diferença, tipo isso. Isso também é um constrangimento moral, tá? Então, assim, a empresa tem que ter cuidado, pessoal. Ou então, pagamento de prendas, Tem empresa que fala, quem não cumprir as metas vai pagar uma prenda aqui na frente de todo mundo. Apesar de ser como se fosse uma brincadeira, isso não é muito legal. Porque tem empregado que é tímido, não se sente à vontade em falar em público. Então, isso também pode acarretar aí um dano moral, tá bom? E por último aqui, pessoal, eu coloquei também aqui a questão dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A partir do momento que a empresa ela não cuida da segurança dos seus empregados, e esse empregado machuca, sofre uma lesão, tem uns que perdem a vida, tem uns que ficam doentes, tem um que fica com doença ocupacional pro resto da vida, isso também gera dano moral. E quando a gente fala de lesões graves, doenças graves, a gente está falando aqui de valores altos, com relação ao dano moral. Outra questão aqui, pessoal, expor o empregado em alguma rede social da empresa, alguma divulgação difamatória, isso também pode acarretar o dano moral, tá bom?
Enfim, então vamos lembrar, né, que todos têm que ter bom senso, tanto o empregado quanto a empresa, porque o empregado também não pode desrespeitar o seu empregador, porque a empresa também tem direito à reparação pelo dano moral. E quanto maior a discriminação, a humilhação, o constrangimento, a exposição, quanto maior o dano, né, e quanto maior a capacidade econômica das partes, tanto do empregado quanto do empregador, maior vai ser essa indenização, que pode variar aí de R$1.000 a R$1 milhão. Né? Exemplo, o empregado morreu porque a empresa não deu treinamento para ele, sofreu um acidente lá na máquina e ele faleceu. Com certeza é uma indenização altíssima, né, para a família, no caso, porque ele já faleceu, né, para os herdeiros. Então, é uma situação. E eu queria também falar do dano existencial, que é aquela relação que a empresa exige tanta hora extra, geralmente a pessoa que trabalha acima de 65, 70, que ela deixa de viver, né, com seus compromissos pessoais ali, e ela passa a ter uma vida só por conta do trabalho. Então, por conta da ausência desses compromissos pessoais, de não convivência com a família, isso também é considerado um dano existencial e pode acarretar dano moral, desde que o empregado comprove, né, que está passando por alguma situação ali que ele não consegue essa convivência, tá bom? Deixa de ir em eventos da família, deixa de ir em aniversário, deixa de querer sair final de semana porque trabalha demais, beleza? Outro ponto que eu já vi muito comum também é a ausência de pagamento de salário no prazo. A empresa tem até o 5º dia útil para pagar. A partir do momento que ela não paga, o empregado fica ali pagando juros, pagando conta atrasada, pedindo dinheiro emprestado. Se ele tiver o nome negativado ainda, nem se fala. Então, isso também gera dano moral. Beleza? Espero ter ajudado vocês. E detalhe, muita coisa sobre dano moral depende de testemunha, documento, mensagem, vídeo. Porque é obrigação do empregado provar esse dano moral, porque dificilmente a empresa vai confessar esses constrangimentos lá na defesa. Então, o empregado tem que ter alguém ali que presenciou esses fatos para valer a pena esse pedido na justiça, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Até a próxima, pessoal!